podem ser contra Israel, um Estado que é LGBTI friendly. As mulheres palestinas são extremamente oprimidas pelo islamismo. Querem defender os setores oprimidos e a causa palestina? Vão conversar com Hamas sobre isso. Essas e outras são frases utilizadas para questionar os setores oprimidos que prestam apoio à causa palestina. Mas em que ideias elas estão baseadas? Faz sentido lutar contra o machismo e lutar contra os ataques que acontecem hoje no território palestino? Eu sou Marcela Azevedo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a realidade que vivem as mulheres palestinas e a luta que travam pela libertação nacional. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe, camarada, a noite... Antes de seguir no vídeo, já curte o nosso canal, começa a seguir e aciona o botão de notificação. Já fazem 5 meses desde o início da última Nakba, ou seja, a catástrofe do povo palestino. A partir do aprofundamento dos ataques do Estado de Israel sob a justificativa de destruir o Hamas, a gente vê ser televisionado na mídia internacional profundas violências contra a população palestina. E o discurso que se apresenta na mídia reforça o projeto genocida e de limpeza étnica do Estado de Israel que se vigora há décadas na região. Diante dessa realidade, o movimento feminista a nível internacional utilizou o 25 de novembro, Dia Internacional pela Não Violência à Mulher, e o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, para prestar apoio e solidariedade às mulheres palestinas. Essa foi uma iniciativa muito importante, já que os setores oprimidos são constantemente cobrados a adotarem o lado de Israel nesse conflito, por esse ser supostamente um país que é o paraíso para os setores oprimidos. Mas será que é essa verdade mesmo ou é Israel que se vende assim para o resto do mundo? Antes de tratar desse assunto, eu vou fazer uma explicação breve, mas bem breve mesmo, sobre essa situação da Palestina e Israel. Quem tiver interesse em aprofundar o tema, no final do vídeo nós vamos deixar algumas indicações de livros e materiais que vocês podem buscar, tá bom? Sob o lema de uma terra sem povo para um povo sem terra, uma burguesia judia que vivia na Europa, junto com alguns países imperialistas na época, como a Inglaterra, construíram um projeto de um Estado judeu puro. E a partir desse projeto, começaram a buscar um lugar no mundo em que pudessem fazer esse retorno da população judia. Então, já no final do século XIX, essa burguesia judia começou a comprar terras no território da Palestina, tentando fazer com que crescesse a população judia local, que na época era de 6% da população. Essa iniciativa não foi vista com maus olhos, já que naquela região convivia-se pacificamente pessoas de diferentes etnias e diferentes religiões, católicos, muçulmanos e os judeus, que eram essa pequena parcela da população. Logo que se alocaram ali os primeiros colonos, começou um intenso processo de violência contra a população palestina, né, sendo perseguidos, sendo expulsos das suas terras, para que essas terras fossem ocupadas pela população judia que defendia esse projeto do Estado puro. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina fica sob o domínio do Império Britânico. E esse governo, né, esse país imperialista, começa então a fortalecer o projeto de distribuição de terra para os judeus, o que faz com que em 1936 ocorra a primeira revolução palestina contra o Império Britânico e contra esse projeto de colonização, enfrentando assim a entrega das suas terras para os colonos judeus. Uma perseguição nazista aos judeus, que iniciou entre a Primeira e a Segunda Guerra e se intensificou ao longo da Segunda Guerra Mundial, esse projeto de Estado puro ganhou força e garantiu à burguesia judia justificativa para criar uma ideologia muito semelhante àquela que condenavam, né, que foi o sionismo, ou seja, a utilização do poder econômico para justificar superioridade frente a uma outra etnia, uma outra nacionalidade, que eram os palestinos.
Dessa forma, começou-se então a se justificar as diversas atrocidades que foram realizadas com o povo palestino pelo viés religioso, né, e pelo viés da justiça social ao que tinha acontecido com a população judia frente ao nazismo. E com esse discurso de justiça social frente ao antissemitismo, também a burguesia judia utilizou do discurso religioso, falando que o projeto de criação desse Estado era um retorno à Terra Prometida, tal como se tinha na Bíblia, nos escritos bíblicos. Essa justificativa caiu por terra rapidamente, né? Inclusive historiadores israelenses já refutaram essa argumentação, visto que no início do projeto se cogitou construir o Estado de Israel na África ou mesmo na Argentina, né? Aqui na América Latina. Então não é verdade que essa movimentação se deu por um processo religioso, histórico, né? Relacionado àquelas terras da Palestina. Em 48, a ONU se utiliza, né, do poder que foi dado a ela enquanto organismo internacional para criar o Estado de Israel, dividir, né, o território palestino em 2 estados, garantindo fortalecimento político e bélico para o Estado de Israel. A ONU contou com o apoio dos países imperialistas mais poderosos do mundo, como os Estados Unidos, que tinha interesses econômicos na região, mas contou também com o voto favorável da União Soviética, na época dirigida pela burocracia stalinista. À revelia de toda a população que vivia ali naquele local, esse Estado foi criado. E obviamente que isso gerou uma forte resistência do povo palestino, que estava defendendo a sua liberdade nacional. E essa resistência foi respondida com o aprofundamento da violência, das perseguições, das mortes, dos estupros de mulheres por parte do Estado sionista de Israel. Frente a esse contexto de uma ocupação violenta que já dura 75 anos, há de se imaginar a condição com que viveram as mulheres naquela região. As mulheres foram e seguem sendo principais alvos dos colonos judeus, tendo suas casas perseguidas, queimadas, sendo obrigadas a abandonar tudo que construíram para trás. Sofrem com o medo de perderem seus filhos, seus pais, seus maridos, por conta das forças de repressão. E quando isso acontece, sequer têm o direito a viver o luto pela perda dos seus entes queridos. O estupro sempre foi utilizado como uma arma de guerra para garantir o avanço da limpeza étnica naquele território. Na Guerra de 48, inclusive, os estudiosos apontam que a utilização do estupro garantiu o deslocamento de 750 mil palestinos, abrindo espaço para a consolidação do Estado de Israel. A visão colonialista e racista de Israel lhes garante também uma justificativa para o uso da violência sexual. Colocam as mulheres palestinas como outras, né, oriundas de uma cultura atrasada e selvagem, portanto, passíveis de serem alvo dos estupros. Não à toa, diversas lideranças religiosas ou figuras importantes do Estado de Israel já defenderam publicamente o uso dessa prática. Em 2002, o rabino Samuel Eliyahu defendeu o uso do estupro como prática pelos militares, alegando que as leis bíblicas permitiam a violência sexual em certas circunstâncias. Também o professor reconhecido de Israel, Mordecai Kedar, da Universidade de Bar-Ilan, defendeu em 2014 o uso do estupro como método de repressão às mobilizações conhecidas como os distúrbios de verão de 2014. Mais tarde, em 2016, o rabino coronel Ian Kermi também defendeu o uso do estupro pelos militares, alegando que era compreensível o sofrimento daqueles guerreiros, colocando as mulheres como objeto de satisfação dos soldados, como a atenuante dos seus sofrimentos. Essa defesa se baseia, né, na reprodução de uma lógica de cultura atrasada árabe, fazendo com que a noção de honra familiar, que é vista como algo determinante naquela cultura, seja utilizada
para desmoralizar o conjunto do povo palestino, humilhar as mulheres e enfraquecer dessa forma a resistência à ocupação de Israel. A mesma lógica é utilizada nas prisões israelenses, onde as mulheres que são presas passam por várias sessões de tortura, de violência psicológica e, sobretudo, da violência sexual. Muitas delas conseguiram romper a barreira do medo e da vergonha e denunciaram essas práticas a nível internacional, quando foram libertadas desses espaços. Sem contar as condições precárias em que vivem essas mulheres no cotidiano das suas cidades. A maioria delas vive sem luz e sem água, né? São 70% entre a população desempregada. Não é garantido atendimento de pré-natal a essas mulheres e muitas vezes lhes é negado atendimento na hora do parto, fazendo com que na Palestina se tenha maior taxa de mortalidade infantil. Frente a essa barbárie, a resposta das mulheres palestinas sempre foi a organização coletiva. Data de 1903, a primeira Associação de Mulheres Palestinas. E em 1920, vários comitês populares foram criados, dirigidos por elas, para se enfrentar com o avanço da ocupação sionista. Entre 26 e 29 de outubro de 1929, aconteceu o primeiro Congresso de Mulheres Árabe-Palestinas, para organizar o movimento de mulheres no enfrentamento e resistência da ocupação de Israel e da dominação do Império Britânico. Na década seguinte, a luta se intensificou. Durante a Revolução de 1936 a 1939, as mulheres se destacaram nas ações de mobilização. Em maio de 1936, houve uma conferência de estudantes com mais de 600 participantes que apontou a construção de uma greve por 6 meses para enfrentar a atuação britânica e também de Israel no seu território. Em outras partes da Palestina, as mulheres organizaram comitês, manifestações, foram parte da arrecadação de fundos para ajudar a família dos feridos, para transportar alimentos e também armas para os soldados que estavam lutando na defesa da Palestina. E foi assim em todos os processos de luta que aconteceram ao longo da história palestina de resistência à sua opressão nacional. Até 2017, foram cerca de 10 mil presas políticas. E atualmente, há várias delas que permanecem em prisões simplesmente por serem figuras liderança nas ações políticas contra o Estado de Israel. Se somam às manifestações de greve de fome e de denúncia internacional ao genocídio que acontece naquela região. Ao contrário, são mulheres que tomam a luta contra a opressão nacional, uma pauta que impacta o conjunto da população palestina e a combina com a luta também contra o machismo. Foi o que aconteceu em 2019, frente ao feminicídio da jovem Israa Garav, e que o país se levantou em mobilizações exigindo políticas de punição ao feminicídio, mas também mudanças na legislação local. Essas manifestações levaram ao indiciamento de 3 membros da família da jovem Israa e também conseguiram avançar em algumas melhorias na proteção às vítimas de violência, bem como a reformulação do Código Penal, que datava de 1960 e tinha na sua legislação ainda a utilização da defesa da honra como argumento para justificar violência contra as mulheres. Esse processo também gerou o movimento chamado Talat, que significa sair em árabe, e que tem como principais bandeiras a luta contra a violência doméstica, o feminicídio, a exploração e, obviamente, a luta pela libertação nacional. Desde outubro de 23, já foram mais de 40 mil mortes, a maioria delas de mulheres e crianças. Tem cerca de 9 mil pessoas desaparecidas na faixa de Gaza e Cisjordânia. E esses números só aumentam com ataques cada vez mais cruéis e brutais por parte do Estado de Israel. E Israel ainda tem a coragem de se vender para o mundo como um dos países mais democráticos, a única democracia no Oriente Médio.
Isso porque afirma ter eleições regulares e os 3 poderes ativos e funcionando no país. Mas essas argumentações são muito frágeis quando a gente vai observar como realmente funciona essa democracia. Israel é tido como um país LGBTI friendly, mas na verdade essa acolhida da população LGBT se dá para todos, exceto os de nacionalidade palestina. Com esses, o rigor da violência se impõe. Também, quando a gente vai olhar a legislação de Israel, a gente vê que ela é completamente atrelada às leis do judaísmo, garantindo com que as mulheres israelenses também não tenham os seus direitos garantidos. Existem hoje na legislação de Israel mais de 60 leis que garantem o tratamento diferenciado entre judeus e não judeus e que se sobrepõem principalmente sobre a população palestina. São leis que impedem a convivência entre familiares palestinos que vivem em diferentes regiões de ocupação, que favorece a ocupação de terras palestinas por colonos judeus, que impede, diminui significativamente o investimento em escolas, hospitais e infraestrutura nas regiões onde está a população palestina, que impede o deslocamento da população palestina, ainda que em distâncias extremamente pequenas, ou seja, reproduz naquele território um verdadeiro apartheid, no qual a população palestina não tem direito ao mínimo de liberdade democrática e ao mínimo de direitos humanos. Por um lado, Israel exibe as mulheres entre as suas tropas de soldados. Por outro, a legislação vigente, baseada nas leis do judaísmo, não garantem a igualdade de direitos para elas, como a Lei de Igualdade das Mulheres de 51, que não abarca os setores do matrimônio e do divórcio. Ou ainda a lei fundamental atual em Israel, já que eles não têm uma Constituição Geral, que tem escrito que não se pode fazer uma revisão das legislações anteriores, o que garantiria uma busca por igualdade de direito das mulheres em detrimento das leis religiosas. Portanto, não é válida a tentativa de colocar em contradição os setores oprimidos que defendem a causa palestina. O que faz Israel é genocídio e é uma política que vai contra a luta de qualquer setor pela sua libertação. Por isso é determinante que nós apoiemos a resistência palestina. Marx já dizia que não se pode ser livre oprimindo o outro. E não é possível que a gente avance na nossa luta contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, permitindo com que a opressão nacional siga sendo naturalizada e imposta pelo imperialismo. É importante também que a gente rompa com a visão colonialista que nos faz acreditar que as mulheres palestinas precisam de uma salvação ou que são passivas frente à sua condição de oprimidas. Ao contrário, a gente já viu que elas são extremamente ativas e conscientes da luta que travam. O papel que nós temos que cumprir enquanto movimento de mulheres, enquanto movimento de trabalhadores, é exigir que os nossos governos rompam relações políticas, econômicas e diplomáticas com o Estado genocida de Israel. É exigir o cessar-fogo imediato e permanente que hoje extermina a população palestina, desde mulheres, crianças, bebês, idosos e todos mais. É defender de maneira absoluta o direito que o povo palestino tem de lutar contra a sua opressão nacional. É tarefa fundamental do conjunto dos trabalhadores em todo o mundo entender que essa é uma luta não só da Palestina, mas é uma luta do conjunto da classe pela sua libertação do jugo do sistema capitalista. Então o vídeo de hoje é isso, a gente pede que vocês sigam comentando, deixando as suas opiniões aí no nosso canal, curte o vídeo se chegou até aqui, já aciona o botão de notificação, já compartilha com os amigos, familiares, para que todo mundo possa acompanhar o nosso conteúdo. E ao final desse vídeo também nós vamos deixar uma homenagem às diversas mulheres que já cumpriram um papel determinante na luta do povo palestino, para que vocês também conheçam um pouco mais dessas mulheres que dedicaram a sua vida à defesa do seu povo e à sua libertação.